Olá, nono ano, espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos falando de predicação verbal, é o conteúdo nosso aqui, junto à plataforma EduQuest. O que é importante para a gente saber sobre predicação verbal? A gente sabe que o verbo, dentro de morfologia, né? Todo mundo sabe que morfologia é o estudo das 10 classes de palavras. O verbo lá em morfologia, ele tem a função de indicar o tempo, o modo, a pessoa, o número. Por exemplo, eu cantava todos os dias no chuveiro. O verbo cantava, ele aí é pretérito imperfeito, né? Primeira pessoa do singular, modo indicativo. Isso em morfologia. Já em sintaxe, a gente tem uma outra possibilidade de função do verbo. Né? A gente sabe que sintaxe é o quê? É a função de uma palavra ou de um conjunto de palavras dentro de uma oração. Então o verbo agora ele vai transitar dentro da oração com a necessidade ou não de um complemento. Por isso que eles vão ter o nome de verbos transitivos, verbos intransitivos ou verbos de ligação. O verbo transitivo, ele é um verbo que necessita de um complemento. Então, quando eu escrevo lá uma oração e coloco um verbo, esse verbo ele sempre vai pedir um complemento depois dele. Ó, ele recebeu. Esse verbo receber, quem recebe, recebe alguma coisa. Então, ele precisa de um complemento. Ele recebeu o presente. Ele recebeu o quê? O presente. Então, o verbo ele necessita de um complemento. Esses são os verbos transitivos. O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Por exemplo, quem nasce, nasce. Quem morre, morre. Ele nasceu pesando 3 quilos. De que modo ele nasceu? Pesando 3 quilos. Toda essa parte oracional é classificado como adjunto adverbial, não me interessa. Então o verbo nascer nesse caso, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, ok? O verbo de ligação, ele sempre vai indicar ao sujeito um estado. Nós temos 5 possibilidades de estado do verbo de ligação: o momentâneo, o permanente, mudança de estado, continuidade de estado e estado aparente. Os principais verbos do verbo de ligação são os verbos ser, estar, permanecer, continuar, porque todos eles acabam indicando um estado. Por exemplo, eu continuo triste, eu permanecia preocupado. Reparem que todos eles indicam um estado ao sujeito, ok? O verbo transitivo direto é o verbo que não necessita do uso da preposição. Eu sempre pergunto ao verbo o que e quem. São 2 perguntinhas que eu faço ao verbo. E não tem a preposição. Ó, aquele exemplo lá no início. Ele recebeu o presente. Ele recebeu o quê? O presente. Reparem, não há preposição. Agora, ele recebeu do amigo o presente. Ele recebeu de quem? Olha aí, esse de é uma preposição. Então o verbo agora ele se torna transitivo indireto, porque o verbo transitivo indireto ele necessita do uso da preposição. Além de ser VTD, né, o verbo transitivo direto, e VTI, o verbo transitivo indireto, ele pode ser os 2 ao mesmo tempo. Ele recebeu o presente do amigo. Ele recebeu o quê? O presente. De quem? Do amigo. Então o verbo ele se torna bitransitivo, ou VTDI. Ok? E o verbo de ligação ele vai sempre ligar o sujeito a um estado. A gente já estudou em sintaxe que o nome que se dá a esse estado é o quê? Predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É aquele que dá ao sujeito um estado, ok? Depois a gente continua mais com o estudo de transitividade verbal. Até lá!